tarde, minha gente querida. Boa tarde, Brasil. Sexta-feira Santa, um dia tão especial para todos nós, um dia de contrição, um dia da gente repensar o sacrifício de Jesus na cruz, um dia da gente se voltar para Ele. Como eu sempre faço, eu entrego vida melhor nas mãos de Deus. É para Ele, com Ele, por Ele que a gente está aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse programa nasceu antes no coração do nosso Pai Celestial. E aos 15 anos aqui na Rede Vida, há 15 anos aqui na Rede Vida, a gente tem cumprido essa missão de levar até você informação através dos nossos convidados maravilhosos, mas antes de qualquer coisa, levar a verdade. Jesus é a verdade, a ressurreição e a vida. E a palavra do dia vem confirmando isso. Te convido para me acompanhar nessa leitura agora. Em São João, no capítulo 11, os versículos 25 e 26 falam assim: Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? E essa fica a pergunta para todos nós. A gente crê nisso? A gente crê e vive essa verdade? A gente tem experimentado essa vida plena em Cristo todos os dias? É a reflexão para hoje. A gente tem feito jus a esse sacrifício? A gente continua nessa reflexão. E antes até de contar para você tudo que tem preparado para o programa de hoje, eu convido alguém que vem fazer essa reflexão de forma mais profunda e que traz uma palavra significativa para esse dia que é tão especial. Aliás, para essa data que é tão especial, porque hoje celebramos a Sexta-feira Santa, amanhã é sábado de Aleluia, domingo de Páscoa. E para contar um pouco de toda importância dessa data, de todo esse presente de Deus para nós, eu recebo o Padre Kleber Leandro, reitor do Santuário São Judas de Guarulhos, aqui no estado de São Paulo. Seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Uma alegria te receber, viu, Padre? Muito obrigado. Eu te convido para a gente conversar, então, sobre a importância dessa data como todo, né? Mas a gente viver cada dia da forma como foi planejado pela igreja, para que a gente entre em contato com todo esse, eu digo, grande presente de Deus que começa no Natal e concretiza-se na Páscoa, né? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa de tanta audiência. O Brasil inteiro está ligado aqui, né? Que maravilha ver os 15 anos já. 15 anos de vida melhor. Parabéns, 15 anos de vida melhor. E eu sei que da audiência, porque quando eu chego lá no santuário, eu saio daqui, o pessoal, eu te vi da Cláudia. O Brasil inteiro está ligado, o santuário inteiro. Quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço também pro pessoal do santuário. Eu também quero mandar um abraço. E levo o meu abraço pessoalmente também, viu? Eles te admiram demais, minha mãe, minha família, o pessoal do santuário gosta muito do programa. E olha, eles estão lá ligados toda a tarde, então parabéns pela audiência, obrigada, parabéns. Padre. Começou o programa falando da verdade, trazendo a verdade com leveza, trazendo aquilo que de fato o povo da tarde quer ouvir, né? Então, eu acho que 15 anos permanece no ar quem de fato tem qualidade, tem competência. Eu digo que o seu trabalho é belíssimo. Com certeza, entrar na casa todos os dias de tantas famílias, tantas mulheres e homens, famílias que de fato são restauradas pelo teu trabalho. Então, parabéns mesmo. É um dom que Deus te deu e que Deus hoje, nesta Sexta-feira Santa, renove cada vez mais a tua unção, o teu poder, a tua força e toda essa sabedoria e todo esse talento. Porque talento é Deus quem dá e Deus continua te derramando toda essa vivacidade e fazendo com que o povo de casa sinta mesmo a alegria da verdade do Cristo. Então, parabéns, eu estou aqui mesmo lisonjeado, porque um programa como esse é da tarde de maior audiência das tardes da nossa TV brasileira. Então, parabéns uma vez mais. Padre. Eu poderia falar aqui a tarde toda só do seu trabalho, mas eu sou honrado mesmo por estar aqui. Quero tanto beber dessa fonte, né, que traz pra gente conhecimento e deixar claro para todo mundo o que de fato a gente está comemorando.
Fala-se tanto da Páscoa e a gente fala tanto de ovo de Páscoa, de coelho, de compras, mas o significado é outro, né? Verdade. O significado, justamente, nós iniciamos ontem, né? Nós celebramos a Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia e do Lava-Pés. Aquilo que Nosso Senhor realizou ontem, instituindo a Eucaristia, nessa entrega de amor por nós, né? Lavou os pés dos discípulos, mostrou essa entrega de amor na cruz. O que ele realiza hoje na cruz, ele realizou ontem nessa entrega na Eucaristia de amor por cada um de nós e lavou os pés dos discípulos, né? Então, a igreja então inicia o tríduo desta vigília pascal, desse tríduo pascal ontem, e hoje, de fato, nós iniciamos a missa. A maioria das igrejas saíram ontem em silêncio. Hoje a igreja permanece no silêncio do sepulcro até às 15 horas, né? A gente permanece, aliás, até amanhã no silêncio do sepulcro às 15 horas. Toda essa madrugada são as dores de flagelo, de sofrimento de Nosso Senhor. E agora, às 15 horas, logo mais, estaremos celebrando a paixão do Senhor, né? Então, a celebração é muito sóbria. O presidente da celebração, os padres, bispos, diáconos, se prostram diante do altar em silêncio. Não tem nenhum canto, é bem silencioso, aquilo que a senhora falou, bem no silêncio, meditando a paixão do Senhor. Depois nós temos a liturgia da palavra, onde nós vamos ver o sofredor, o sofrimento, a narrativa da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, essa entrega de amor por nós, né? E depois a igreja reza, faz a oração universal, né? Por todos os poderes públicos, por todos que creem no Cristo, pelos que não creem no Cristo, e faz essa oração. Depois da oração tem a adoração da cruz, né? O padre apresenta a cruz, eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo, vinde todos adoremos, e toda a comunidade é chamada a adorar, né? Então, é a adoração do mistério da cruz. Obviamente, nós não adoramos o madeiro, não adoramos a imagem, mas adoramos aquele mistério central de entrega de amor por nós na cruz de nosso Senhor, né? Depois temos da adoração da cruz, do mistério da cruz, nós temos a liturgia da comunhão, a liturgia onde nós comungamos. Jesus foi consagrado na liturgia de ontem, desta quinta-feira, e depois, então, tem uma bênção sobre o povo. Permanecemos em silêncio. Em algumas comunidades, nós estamos aí falando para todo o Brasil, né? Temos as devoções das Sermões das Últimas Palavras, de Jesus no alto da cruz, tem o descendimento de Cristo na cruz, tem muitos lugares, faz a encenação da paixão de Cristo hoje, né? Os jovens, geralmente a grande juventude, faz a encenação, e depois tem a procissão do enterro, Nosso Senhor morto. A imagem no esquife, Nosso Senhor, sai pelas ruas, né? E o povo venera um pouco essa imagem. Muitas vezes tem o beijamento, Nosso Senhor. É importante essa sexta-feira porque é marcada por toda essa piedade popular. Trazida de Portugal, da Espanha, o povo tem essa procissão aqui no Brasil do enterro, né? Eu lembro de um milagre que aconteceu já muitos anos atrás. Eu morava ainda em Guaratinguetá, no bairro do Engenheiro Neiva, e meus pais, eu tive muitas feridas na boca, né? E meus pais já estavam há muito tempo sem se alimentar, sem tomar leite, e aquelas feridas. E meu pai foi na Sexta-feira Santa, na igrejinha que tinha lá, a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, e estava na hora do beijamento do Nosso Senhor, né? E meu pai e minha mãe, na fé deles, né, do jeitinho simples, né, do interior, falou: olha, eu vou passar o manto, aquele véu roxo do Nosso Senhor morto, da imagem, na boca dele. Quem sabe, né, a fé dele, Nosso Senhor cura essas feridas da boca desse menino, porque não tinha mais pomada. Naquele tempo passava aquelas violetas roxas, passava todos os tipos de medicamento e nada tinha solução. E meu pai falou: o que quer fazer com esse menino, né? Já tem que se alimentar, sem tomar refeição, tudo. E aí passou o manto. E disse que quando eu saí da igreja, disse que eu vi ali numa vendinha ali do senhor ali, da comunidade, um docinho daquele triangulinho de banana assim, cheio de açúcar cristal, e disse que imediatamente eu coloquei na boca. Disse que meu pai foi vendo um milagre, a cicatrização das feridas. Que coisa linda. Pelo milagre da fé dos meus pais, obviamente, claro que é Deus quem cura, mas a fé fez o poder de curar ali, né? Então, numa Sexta-feira Santa, eu tenho e eu trago isso para mim em todos os lugares. Quantos anos o senhor tinha, padre? Possivelmente eu tinha acho que uns 2, 3 aninhos, né? Minha mãe conta esse fato e assim foi um milagre, meu pai testemunha até hoje. E todas as vezes que eu coloco a imagem na frente da igreja, faço a incensação, unjo, e eu conto pro pessoal o milagre. Eu falei: olha, talvez o seu milagre não seja a ferida na boca, talvez seja um câncer, talvez seja uma depressão, e Deus tem o poder de curar as feridas da nossa alma, né? Na ocasião, a ferida era na minha boca, era as feridas na boca, mas quantas pessoas que eu conto esse milagre através da fé dos meus pais,
e fala, eu quero então participar da Sexta-feira Santa com essa mesma fé, tendo a certeza que o Cristo vai me ajudar, né, nesta cura, nessa libertação, nessa enfermidade. E depois eu recebo de tantas partes do Brasil a pessoa, padre, eu também recebi esse milagre, eu também confiei no poder de Jesus, né, na força. Era ali um gesto simples dos meus pais, mas que imediatamente, né, pela fé deles e o poder do Cristo, eu recebi então esse milagre. Então eu vivo a sexta-feira lá no Santuário São Judas. Nós vamos viver, agora pela manhã estamos em oração, agora à tarde vamos ter às 3 horas essa celebração da paixão, vamos ter o descendimento da cruz, sermão das últimas palavras, que são devoções que vão nos ajudar a meditar. E o último momento a gente faz a procissão do enterro e o beijamento, a veneração dessa imagem de Nosso Senhor morto. E a igreja continua, né, pela manhã do sábado no silêncio do sepulcro, né? E como que vai decorrendo essas celebrações, né? A igreja vai meditando. E quando, por volta das 18 horas, quando o pôr do sol, aparece o surgimento da primeira estrela, a igreja então agora entra no mistério, na vigília pascal, que é a mãe de todas as vigílias. Todo mundo pensa que o Natal seja a celebração mais importante da igreja. Não, talvez você até fique espantado. A celebração mais importante da igreja é a vigília pascal, porque é a mãe de todas as vigílias. E essa celebração é tão belíssima porque ela nos coloca nesse mistério central. Agora é uma vigília, obviamente, né? Muitas comunidades celebram às 18, depois 19, 20. Nós temos lá às 18, temos também a oportunidade de celebrar às 20 horas, porque é muita gente, então não comporta. A gente celebra 2 oportunidades. Começa na porta da igreja, na frente ali da igreja. Geralmente o padre, a primeira liturgia é a liturgia da luz, a bênção do fogo novo. Então o padre abençoa o fogo, abençoa as velas, prepara o círio pascal, que é aquela vela grande, né, com o ano em curso, no caso esse ano 2025, e então faz Cristo, alfa, ômega, princípio e fim, prepara ali os cravos, prepara aquela vela, e depois de preparado ele apresenta aquela vela grande, entrando na igreja, como aquela coluna luminosa, dizendo, eis a luz de Cristo. Eis a luz de Cristo. E a luz de Cristo vai dissipando as trevas da morte. Então, Cristo que vence a morte passando pela morte. E a luz, que é a vida de Cristo, vai renascendo, vai iluminando a igreja. Por segunda vez o Padre diz, eis a luz de Cristo, né? E depois, pela terceira vez, eis a luz de Cristo e proclama o precônio pascal, o exulte, né? Ó noite de alegria verdadeira, uniu de novo o céu e a terra inteira. Aquilo que nós tínhamos perdido pelo nosso pecado, agora Cristo vence a morte, vence o pecado, nos entregando a Deus por nós, né? E naquele momento, então, canta o Exulte. O Exulte é um canto lindíssimo que conta toda a história da salvação, né? A passagem do Mar Vermelho. E aí as próprias leituras, aí vem a liturgia da palavra, são 9 leituras naquele dia, né? Nós, completinho, as cartas, as leituras do Primeiro Testamento, e acompanhada de salmos, orações, depois tem o Evangelho, aí depois das leituras da epístola, canta-se o Glória, né? Exulta, pela primeira vez, nós ficamos omitindo o Glória nesse tempo todo, né? E aí canta o Glória, acende as luzes da igreja, acende as velas, e aquele grande louvor. Por fim, a senhora falava do sábado de aleluia, e aí então é entoado solenemente o aleluia, que ficou 40 dias por conta da quaresma, né, para deixarmos agora para o aleluia. Aleluia, Cristo ressuscitou verdadeiramente. Proclama o evangelho, né, no sábado santo, da ressurreição do Senhor. Então Cristo vence a morte, passando pela morte. Aí nós tivemos a liturgia da luz, a liturgia da palavra, e quando se tem a liturgia batismal, geralmente tem a batismo de adultos, né? Então faz batismo, a Eucaristia, o Crisma, e aí então nós que somos batizados, acendemos as nossas velas e renovamos o nosso batismo, né? Então toda a caminhada quaresmal é justamente levarmos a filiação divina, ao qual nós, pelo batismo, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Então uma belíssima celebração. Aí o padre faz a renovação das promessas batismais, quando nós renunciamos a Satanás, todas as suas obras, professamos a nossa fé no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e aí então renovamos o batismo. O padre geralmente asperge a comunidade com água benta, recordando assim o nosso batismo, e aí então nós vamos para a liturgia eucarística, né? E aí aquela liturgia solene, a liturgia da Eucarística. Então, liturgia da luz, liturgia da palavra, liturgia batismal, liturgia eucarística. E aí, então nós celebramos o Sábado Santo, geralmente nessa vigília. Vai rompendo a aurora, vai entrando na madrugada para algumas comunidades. E aí, claro, nós entramos então no domingo. Este ano, né, vai ser no dia 20, agora domingo, dia 20 de abril, onde nós vamos celebrar então a Páscoa. E aí nas comunidades, é o domingo de Páscoa, já celebramos na noite, né, esse dia especial. E aí no domingo de Páscoa,
as mulheres vão bem de madrugada ao túmulo, veem que o túmulo está vazio, né? E por que procurais no meio dos mortos aquele que está vivo, né? Ele ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia. A morte ele venceu, aleluia, aleluia. Então, claro, estou falando aleluia aqui no Sexta-feira Santa, padre, não pode falar aleluia. Claro, estou contando todo o processo que nós vamos viver e, claro, vamos entoar solenemente o aleluia no próximo domingo, se Deus quiser. Então, eu trouxe de maneira breve, claro, para que a gente possa compreender esse mistério. Nós falamos Tríduo Pascal. Iniciou na quinta-feira, ontem, né, na instituição do Eucaristia e Lava-Pés. Vivemos hoje a Sexta-feira Santa, o Sábado Santo e o Domingo. Por isso nós pensamos, mas como que é o terceiro dia? O judeu conta o dia com o aparecimento da primeira estrela. Então, no quinta-feira, sexta, primeiro dia, da sexta ao sábado, o segundo dia, do sábado ao domingo, o terceiro dia. Então, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Então, aqui nós temos um panorama um pouco geral, de maneira bem rápida, breve, de tudo aquilo que nós estamos vivendo nesta Semana Maior, né? Mas que lindo, né? E lindo e rico. E cada detalhe, né? Simbologia, com todos os detalhes, para que as pessoas possam, de fato, viver, né, o que a gente crê, né? Viver, ter essa experiência também. Mergulhar no mistério, sensorial, né? né? Mas o que significa Cristo ressurreto? Por que a ressurreição de Cristo, de fato, é tão importante para nós? É importante porque, de fato, nós estamos caídos nos nossos pecados, né? Todos nós miseráveis pecadores, e somente Deus, sendo Deus, a gente fala na Kênesis de Deus, esvaziamento de Deus. Um Deus que se rebaixa, um Deus que desce, se faz carne, se faz homem. Então a nossa humanidade, ferida de morte pelo pecado, mereceu, né, vai dizer isso o Canto de Exult, um tamanho redentor. Então Jesus, ele assume a nossa natureza humana. Nós falamos em teologia, aquilo que não é assumido não é redimido. Então ele assume a nossa natureza para nos resgatar. Não simplesmente como para pagar os nossos pecados, mas numa entrega de amor por nós. E essa entrega de amor ao Pai, então a gente fala por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então o Cristo Jesus, nosso Senhor, que assume a nossa humanidade, a nossa natureza humana. E essa natureza humana que é assumida no Natal, no menino de Belém, agora toma o seu ápice, porque agora ele se entrega ao Pai por nós, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então essa ressurreição é a ressurreição da nossa carne, é a ressurreição que nos leva para a vida eterna. Nós vamos agora celebrar daqui em diante 40 dias até a Ascensão e até Pentecostes, que é a plenitude do tempo pascal. Então, por que celebrar esse dia tão especial? Porque nós estávamos feridos de morte pelo pecado, condenados ao fogo do inferno. Obviamente, quando nós vivemos a ressurreição, assumimos a ressurreição, Paulo vai dizer, será que vocês ignoram que é na morte de Cristo que foram sepultados com Ele para ressuscitar para a vida eterna? Então, aqueles que têm fé no Cristo, ressuscitam com Ele para a vida eterna. É aquilo que proclamastes agora há pouco na palavra, né? Então, Cristo venceu a morte, né? Então, a morte não tem mais poder sobre nós. Então, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, quem vive em Cristo não morre, ele passa para a vida eterna. Então, a gente fala que a morte, ela não tem a última palavra. A última palavra não é da cruz. A última palavra é da ressurreição e da vida nova. Que lindo. Ai, como Deus é bom, né? Que presente maravilhoso. Que amor imensurável. E esse amor é incondicional, né? Não importa o que a gente faça. É a loucura da cruz, né? O extremo da loucura. Um amor de Deus que é tão amoroso, tão misericordioso, que se entregou por nós na cruz para a nossa salvação. Então, um amor assim como não amar de volta, né? Como assim, né? Como não amar um amor assim, né? Mas a gente precisa de um pouco de atenção para que a gente ame de volta, para que a gente, de fato, obedeça, para que a gente viva nele, né? Sim. É uma resposta, né? Ele entrega gratuitamente por amor a nós e a resposta nossa é amar, corresponder a esse amor, né? Porque senão o sacrifício de Cristo na cruz pode se tornar em vão, né? Como que eu posso tornar essa sexta-feira de maneira profana ou de maneira em vã? Se eu não viver, se eu não corresponder a esse amor, se eu não amar o semelhante, se eu não amar o irmão, se eu não viver a caridade, né? Hoje, quantas famílias estão se reunindo para celebrar a Páscoa, e às vezes na guerra, na divisão, na briga, no ódio. Então, como que eu posso dizer que é Páscoa? Como que eu posso dizer que é ressurreição, que é vida nova, se ainda estou caído no morto do pecado, no ódio, na rivalidade, ainda trazendo marcas e consequências do passado, né? As coisas antigas já se passaram.
somos nascidos de novo, né? Então é esse nascer de novo em Cristo. E quando a gente está em Cristo, a gente frutifica. Boas obras. Isso, boas obras, né? Lembrei daquela passagem que ele diz, eu sou a videira verdadeira, né? Quem está em Cristo frutifica. Dos frutos, né? Olha, Padre Kleber Leandro, essa bênção, né? Gente, que trabalho lindo que o Padre tem feito. Meus parabéns. Obrigado. É uma honra te conhecer, né? E acompanhar um pouco mais de perto esse seu trabalho tão especial, viu? Que Deus continue abençoando e usando. Ele está no Instagram como Padre Kleber Leandro. Você pode acompanhar, segue lá o Padre Kleber Leandro. E o WhatsApp é o 119 48 24 35 79. E tem o site padrekleberleandro.com. Isso mesmo. A benção, Padre. Abençoe. Até mais, às 3 horas estarei celebrando, orando por ti e estarei passando um dia especial de oração. Que Deus te abençoe, muita paz. Feliz Santa Páscoa, viu? Deus abençoe. Amém. Obrigada. E é isso, olha só, a gente já não precisava de mais absolutamente nada, né? Mas temos um papo sério sobre colesterol e triglicérides, porque se a gente está em Cristo, a gente vai cuidar do nosso corpo físico também, que é presente de Deus, com responsabilidade e obediência, né? A gente vai aprender a fazer um crucifixo em cerâmica, que é um trabalho muito lindo. Na culinária, a receita, gente, é um espetáculo. Se você não sabe fazer um bacalhau e por conta disso você não fez hoje, na próxima Sexta Santa você vai fazer o bacalhau à moda da chefe Cleusa Gaiaça. E ainda, dicas para lavar a roupa e deixá-la perfeita. E não vem com esse papo de, Cláudia, eu sei tudo de lavar roupa. Tem sempre alguma coisa pra gente aprender. A gente só para de aprender quando para de viver, não é verdade? Então, bora aprender. Vamos falar de colesterol e triglicérides? Como eu disse ainda há pouco, é responsabilidade nossa cuidar bem do nosso corpo físico, né? E, gente, tem que cuidar. Porque colesterol, triglicérides são tipos de gorduras essenciais para o corpo, mas que quando estão elevados em desequilíbrio, podem aumentar o risco de problemas graves como AVC, angina e infarto. E, em geral, esse processo não apresenta sintomas visíveis, aquela tal doença silenciosa, né? Só que ao longo do tempo, torna-se um importante fator de risco para doenças cardiovasculares. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 40% dos brasileiros apresentam níveis elevados de colesterol. Para a gente conversar sobre esse tema, eu recebo o cardiologista Dr. Renan Alvarenga. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Cláudia. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado viu? pelo convite. Vamos lá, vamos sentar aqui para a gente entender, então, o tal do triglicérides e do colesterol que assusta tanta gente. Vamos lá. Triglicérides e colesterol, todos nós temos. Isso Né? Que fique claro, tem gente que fala, eu tô com colesterol, que bom. é Porque verdade. a gente não pode ter em desequilíbrio. Bom, Cláudia, são moléculas essenciais para várias coisas do corpo. Desde a formação de membrana celular, de todas as células do corpo, quanto para a produção de hormônios sexuais e diversas outras funções biológicas. Então, são moléculas essenciais, mas que têm que estar sob controle. Perfeito. Existe colesterol bom e colesterol ruim? Bom, existe. Eu gostaria de, no começo, de fazer uma introdução sobre esses tipos de moléculas mesmo. É uma sopa de letrinhas que muitas vezes fica difícil para o público entender, então nós vamos espremer isso e explicar a própria formação das moléculas. Tá. Veja bem, Cláudia, o colesterol, os triglicerídeos e os lipídios em geral, eles são moléculas insolúveis, que não se dissolveriam no sangue. E, como nós sabemos, mais de 70% do nosso corpo é líquido. Então, o corpo ele precisa de alguma forma para solubilizar esses produtos, os lipídios e o colesterol, e transportá-lo no sangue. Isso é feito com essa sopa de letrinhas aí. Então, o LDL, por exemplo, o que o corpo faz é revestir essas moléculas com proteínas de forma que o interior da molécula do LDL, do HDL, ainda é insolúvel, porém, o externo da molécula, que são essas lipoproteínas, permitem o seu transporte no sangue. Então, é desta forma que o corpo lida com essa questão da solubilidade. Em relação a colesterol bom, colesterol ruim, a gente tem vários tipos de colesterol, porém, os dosáveis, basicamente, são 3, os principais. O LDL, que é o colesterol tido como ruim, o HDL, que é o colesterol tido como bom, e os triglicerídeos.
O LDL, na verdade, ele vai ser uma molécula grande com vários componentes. Porém, ele é chamado com esse nome, com essas letrinhas aí, LDL. LDL. Isso. Esse é ruim. O LDL é o colesterol ruim. Em geral, a função do LDL é pegar o colesterol e transportar esse colesterol do fígado para ser usado nos tecidos. Todos os tecidos usam colesterol e eles precisam de alguma forma desse LDL que é produzido no fígado, a grande maioria, ser levado para os tecidos. Isso é feito com a forma desse LDL, dessa molécula que circula no sangue. É um ruim necessário. Sem dúvida. Ele vai levar o colesterol para todas as partes do corpo. Então, o LDL é como se fosse o caminhão que leva o colesterol para os tecidos. E o colesterol bom, no caso? No caso, ele é o HDL. O HDL. Então, o LDL que leva o HDL. O LDL, ele leva o colesterol para os tecidos e o HDL, ele tem uma função um pouco diferente, Cláudia. Ele pega o colesterol que está em excesso nos tecidos e leva ele novamente para o fígado. Então, o LDL serve para levar colesterol para os tecidos e o HDL serve para tirar colesterol dos tecidos. São moléculas que têm funções mais ou menos antagônicas. Olha que interessante. Pra gente isso tudo é muito doido, né, gente? Nada como alguém que entende da ciência, que estudou bastante para trazer uma explicação pra gente até lúdica, né? Sim. Sobre o funcionamento do nosso corpo. Bom, então o que a gente precisa? É para ter na mesma quantidade HDL e LDL ou não? Bom, na verdade, não. O LDL, ele é o grande vilão cardiovascular. Existem outras moléculas mais modernas, como o LPAzinha, mas isso não é dosado para a maioria dos pacientes. O que é dosado em geral são triglicérides, LDL e HDL. O LDL, então, se comporta como esse colesterol ruim. Como que isso se representa do ponto de vista biológico, Cláudia? O LDL, quando ele está muito aumentado, ele distribui colesterol por todo o corpo. O pior lugar para isso ser distribuído são os vasos sanguíneos. Então, o LDL, quando ele está muito elevado, ele infiltra os vasos sanguíneos, formando a famosa placa de aterosclerose, que é aquela placa de gordura nos vasos do sangue. Com o tempo, se esse LDL estiver muito elevado, há muito acúmulo dessa placa de gordura, o que pode estreitar os vasos sanguíneos, causando angina, dor nas pernas ao caminhar. E se uma placa de gordura dessa instabiliza, o que acontece são as síndromes coronarianas agudas, como o infarto, no caso de artérias coronárias, ou o AVC, no caso de artérias cerebrais. É o que a gente está vendo aqui, olha, nas imagens, né? Olha aqui. É mais ou menos. De placas, aqui embaixo já uma trombose. Você vê que não tem nem espaço para o sangue circular, né? É bem isso. O LDL, então, quando em grande quantidade, aqui nós temos um vaso, né? Um vaso sanguíneo do coração, que eu coloquei especificamente. E ali nós temos um vaso normal, ou seja, de uma pessoa que nunca teve LDL muito alto, que não teve acúmulo de gordura nos vasos do corpo e nem do coração. O sangue flui normalmente. Conforme o LDL, que é aquela molécula amarelinha que a gente representou na segunda figura, começa a circular em grande quantidade, ele penetra na parede do vaso, que a gente consegue ver naquela parte superior da segunda figura, e vai se acumulando cada vez mais. Na terceira figurinha aqui, nós já temos uma placa bem maior, né? Um LDL mais alto e por mais tempo, que já causou uma obstrução no vaso. A partir daí, o paciente já pode ter sintomas. E na quarta figurinha, nós temos uma placa de gordura que se ulcerou e com isso houve a formação de um trombo oclusivo ali, o que fecha o vaso e o paciente tem o temido infarto. Ah, o infarto vem de uma trombose. Ele vem de uma trombose, de uma placa de gordura que estava ali no vaso do sangue e por alguma causa ela teve a sua capa rompida e aí o próprio sistema de coagulação do corpo fecha aquela fissura ali.
como se fosse um ferimento na pele, que o sangue quer coagular ali, mas isso dentro do vaso. Isso quando é uma trombose em algum vaso do coração? Ou se a pessoa tiver com uma trombose nas pernas, também pode acontecer? Verdade seja dita, essa trombose pode acontecer em qualquer vaso do corpo. E causar um infarto? Existem duas coisas um pouco distintas aí, que é o sistema venoso e o sistema arterial. O que a gente costuma chamar de TVP, que é a trombose venosa profunda, ela é em veias. Acontece depois de viagens longas ou pacientes que têm risco aumentado de trombose depois de cirurgia. Como o sistema é venoso, ele vai cair no coração, no átrio direito, ventrículo direito e vai ser ejetado para o pulmão. Aí, no pulmão, ele para ali Aí vai ser uma embolia pulmonar. Exatamente. Ele dá a embolia pulmonar. Por outro lado, se essa trombose for em territórios arteriais, aí a pessoa vai ter consequências em território de artérias. Se for no coração, infarto. Se for no cérebro, AVC. Se for nas pernas, uma oclusão arterial aguda, que dá dor, cianose e às vezes cursa até com a amputação do membro. Ou seja, não podemos brincar com o tal do colesterol. Tem que estar equilibrado. Não podemos achar graça em, de repente, fugir do exame, comer tudo errado, abusar nas gorduras, ser sedentário, não é, doutor? Sem dúvida. Eu digo muito uma coisa para os meus pacientes, que o LDL, ele funciona como os juros compostos do sistema cardiovascular. Dou um exemplo em consultório até para os meus pacientes. Eu tenho esse número de cabeça, então vou te dizer. Você tem noção, Cláudia, de quanto dinheiro você acumularia em 30 anos juntando R$1.000 por mês durante esses 30 anos? Eu vi outro dia isso no Instagram, acho que é 3 milhões, não é? Acho que foi no meu, então. Exatamente. Eu tenho o número, não se apegue ao número exato, mas são 3.527.000, com R$1.000 por mês. No colesterol também é assim. Ele é acumulado ao longo de toda uma vida. Então, valores até um pouco descontrolados, no final de 20 ou 30 anos, resultam numa carga aterosclerótica muito grande. Então, nós temos que tratar com assertividade e precocidade. Tá vendo só, gente? Agora, a gente falou bastante do LDL. Isso. O que é o HDL? Você já explicou, que é o que, na verdade, vai ajudar a tirar daí desses lugares e levar para o lugar certo essa gordura que está em excesso para que não fiquem formando placas, tá certo? Exatamente. Tá, e aí como é que a gente faz, então, para ter um HDL melhor? Bom, isso já foi tentado em medicina de diversas formas. A única forma que aumentou, o HDL, e isso se resultou em redução de infarto, redução de AVC e redução de morte, foi mudança de estilo de vida. Aqui seria atividade física mesmo. A quantidade recomendada de atividade física, não para perder peso, aqui para pacientes que estão com peso adequado, são pelo menos 150 minutos por semana, idealmente divididos em 5 a 7 dias por semana aí. Então, se a gente colocar esses 150 dividido aí por 5 dias, de segunda a sexta-feira, seria pelo menos 30 minutos de exercício físico ao dia. Não tem jeito, não tem escapatória e não é negociável isso não, né? É o que o corpo precisa. A atividade física é essencial, Cláudia. Essencial. A alimentação conta muito, doutor? Assim, existe um certo mito que quem se alimenta mal vai ter colesterol alto. Não, isso não é linear. Então, a nossa produção de colesterol, do nosso colesterol total, aproximadamente 80% é o nosso próprio corpo que produz. Cerca de 20% é relacionado à dieta. 20% não é algo desprezível, porém, para pessoas que têm essa tendência a ter colesterol mais alto, apenas medidas dietéticas e de mudança de estilo de vida não costumam ser suficientes, vez que 80% do nosso colesterol é endógeno, ou seja, autoproduzido. Então tem que tomar medicamento? Bom, aí nós vamos para a questão de níveis que são mais adequados, né? De colesterol, de LDL e de HDL também.
Não existe um número mágico, Cláudia. Para nós definirmos qual é o colesterol ideal para uma pessoa, eu preciso de um pouco mais de dados em relação a ela. Botando isso de forma um pouco mais simples. Quanto mais alto o risco da pessoa, mais baixo eu vou querer que o LDL dela seja. Vou dar um exemplo. Um paciente de 30 anos, sem grandes problemas de saúde, sem diabetes, sem DRC, sem doença renal crônica, um nível de LDL para ele aceitável seria o paciente de baixo risco, abaixo de 130 seria aceitável. Por outro lado, um paciente de 60 anos, diabético, que já tem esse colesterol alto, que tem doença renal crônica, que já teve um evento, infarto ou AVC, eu preciso ser muito mais assertivo no tratamento desse colesterol, colocando como alvo para ele 50 ou 70 ou 50 de colesterol. Bem baixinho. Se ele já tiver tido algum evento. Então, para decidir o nível adequado de LDL, eu preciso individualizar o doente. Não existe um número mágico que seja bom para todo mundo. Existem muitas pessoas que tomam medicamento para o controle do colesterol, né? E alguns até reclamam que tem medicamentos aí que geram umas dores articulares. Aí eu já ouvi falar, entrevistando médicos aqui, que temos classes novas de medicamentos que já não causam esse desconforto. Esses medicamentos são essenciais no caso desse controle que você está falando? Bom, vamos lá. A principal medicação para controle de colesterol, ela serve mais para baixar o LDL do que para aumentar o HDL, que é a atividade física mesmo, são as estatinas. As estatinas são medicações excelentes e elas, além de terem o efeito de baixar o colesterol, elas têm um efeito anti-inflamatório, um efeito que a gente chama de pleotrópico. Ela faz mais efeitos do que só abaixar o colesterol. Estatinas potentes, como rosuvastatina e atorvastatina, têm o poder de reduzir o LDL em aproximadamente 50%, o que é bastante. Então, elas costumam ser suficientes para controlar o colesterol LDL desses pacientes. Efeitos colaterais da estatina. O mais famoso é a mialgia, que é a dor muscular, tá? Ela é até mais muscular do que articular. E são grupamentos musculares grandes, como coxas, musculaturas dessa cintura escapular aqui, tipo ombro, às vezes batata da perna. A gente tem que alertar os pacientes sobre essa possibilidade, mas verdade seja dita, são efeitos raros. Então, a maioria dos nossos pacientes que usam estatina vão muito bem, sem qualquer efeito colateral. É importante tomar, assim como a gente, quando fala de pressão alta, sempre frisa que é importante tomar direitinho o remédio da pressão, né? Não pode brincar com isso. Sem dúvida. E se o paciente tiver muitos sintomas com as estatinas, se ele realmente tiver dor muscular, que geralmente é simétrica. Ai, Renan, eu estou com dor em uma perna depois que comecei a tomar estatina. É altamente improvável de ser do remédio. Geralmente é simétrico e bilateral. Mas, beleza, consideramos que o paciente teve mialgia induzida por estatina. O que eu faço é suspender o remédio. Se ele parar de ter mialgia, né, se a mialgia desaparecer, realmente pode ter sido pela estatina. E a gente tem outras classes de medicações, não tão boas quanto, mas que são possíveis. Perfeito. Aí, quando você fala que tem novas medicações, né, medicações de outras classes de medicações, quais seriam interessantes para quem tem o colesterol alto? Excelente. Essa é uma pergunta muito moderna e muito boa. Porque, como a gente conversou, Cláudia, tem alguns pacientes que não toleram usar estatinas. Então, as medicações mais consagradas. Existe uma molécula chamada ezetimiba, que ele funciona diminuindo a captação intestinal de colesterol. Ele consegue reduzir o colesterol LDL em mais ou menos 20%. Então é um efeito modesto, perto da estatina, que reduz em mais ou menos 50%, mas quando o paciente não tolera estatina, ou quando, mesmo com a estatina em altas doses, o nível de LDL não é alcançado, ele é uma possibilidade. E existem outras moléculas mais modernas ainda, essas muito interessantes. Vou trazer um exemplo aqui de uma molécula chamada inclisiran. Ela é um RNA de interferência. Então ela vai agir, Cláudia, no núcleo das células do fígado, inibindo a produção de colesterol.
É um mecanismo muito interessante e é um mecanismo muito durável. Essa medicação específica, ela tem aplicação semestral, então ela é subcutânea, tipo aquelas canetas, né, usadas para emagrecimento e para diabetes, e ela é aplicada semestralmente com redução do nível de LDL em 50% também. Olha que interessante. Doutor Renan, vamos de volta agora a esse momento aqui. É como se fosse uma consulta. Legal. A gente invade seu consultório. Por exemplo, Luísa Santos acaba de entrar no consultório e pergunta assim: boa tarde, doutor Renan. Posso controlar meu colesterol apenas mudando o estilo de vida? Ou preciso de medicação para baixar o colesterol? Ok, vamos lá. Então, primeiro nós precisaríamos fazer a estratificação do risco cardiovascular dessa paciente. É uma paciente que não tem comorbidades, que é jovem. Isso é feito utilizando alguns scores, tá? Algumas calculadoras que a gente plota vários dados. Idade, sexo, pressão arterial, nível de colesterol, tabagista ou não, e ele nos dá qual é o nível de colesterol ideal para essa paciente. Estabelecido esse nível ideal de colesterol, ele não está tão alto assim, eu imagino que os 20% de mudança de estilo de vida serão suficientes para jogar esse colesterol para o nível que eu quero? Se sim, eu dou 3 meses para o paciente para fazer essas alterações em atividade física, em dieta e em alimentação saudável. Se o colesterol chegar ao nível que eu quero, a gente não precisa de medicações. Se ele estiver acima do nível ideal, aí a medicação já é indicada. Perfeito. Eu tenho uma dúvida, doutor. Depois que eu entrei na menopausa, o meu colesterol deu uma aumentadinha. Certo. E aí, conversando com o meu médico, ginecologista, ele falou, ele comentou, eu não lembro exatamente como, mas que tinha uma relação. Qual é a relação com os nossos hormônios? Existe uma relação bem forte em relação a isso e, inclusive, a gente vê que mulheres infartam. Mulheres jovens não costumam infartar, mas depois dos 65 anos, a taxa de infarto entre mulheres e homens é igual. Então, o estrogênio, que é o hormônio da mulher mais jovem ali, ele realmente tem um efeito cardiovascular protetor. Mas esse efeito é perdido depois da menopausa e especialmente após os 65 anos. Porque cai muito o nível de estrogênio. O nível de estrogênio cai bastante e essa proteção conferida pelo hormônio, ela desaparece. E se a mulher fizer reposição de estrogênio? Realmente não adianta. Não adianta. A reposição de estrogênio serve para outras coisas. Para disposição, depressão, controle de fogachos, mas não especificamente para proteger o coração. Para proteção cardiovascular. Ela serve muito para sintomas de menopausa, porém não para risco cardiovascular. O estrogênio que diminui isso mesmo é o estrogênio natural, endógeno. O estrogênio exógeno, né, reposto, não serve para isso. Vamos aprendendo. Eu falo, a gente só para de aprender quando para de viver. Então, se não adianta a reposição hormonal para proteger o coração, o que é que a gente precisa se o colesterol depois da menopausa aumentou? Aí é estratificar o seu risco cardiovascular e deixar o seu LDL individualizado. Se for uma paciente com alto risco de eventos cardiovasculares, ou seja, hipertensa, que fuma ou fumou alguma parte da vida, que é diabética, em geral a gente vai precisar usar remédios, pilar inicial, estatinas e depois ezetimiba e medicações um pouco mais modernas. O que nós não podemos deixar é deixar essa mulher ou paciente com colesterol alto sendo submetida a maior risco de eventos cardiovasculares. Você falou de um número aí desejável, que seria em torno de 50, 60 do colesterol LDL. Mas e se o HDL for se ele for acima do esperado, equilibra ou não? O HDL ele tem um efeito protetor, mas a gente nunca conta com esse efeito protetor para deixar o LDL mais alto. Dando valores especificamente então. Pacientes de baixo risco têm um LDL desejável menor do que 130. Pacientes de risco intermediário, o LDL desejável é abaixo de 100. Pacientes de alto risco, abaixo de 70. E pacientes de muito alto risco, que são aqueles que já tiveram infarto, que já tiveram alguma oclusão arterial aguda, menor do que 50. Mas isso é feito realmente individualizando o paciente.
E a sua pergunta é muito boa. O HDL é protetor, mas um HDL alto não justifica eu deixar o LDL descontrolado. Olha, a Denise Santos diz assim: doutor, tenho 57 anos, perdi peso e comecei a treinar, mas o colesterol ainda não caiu. Isso é normal? É. Aqui nós vamos, Denise, para aquela questão do paciente que tem tendência a ter colesterol mais alto. Como apenas 20% do colesterol está ligado a estilo de vida e alimentação, 80% é colesterol produzido por nós mesmos. Então, se você tem tendência a ter esse colesterol mais alto, provavelmente você vai precisar de remédios. E atenção, com essa idade e esses problemas de saúde que você me disse, provavelmente o seu nível ideal não é menor do que 130. Às vezes ele seja menor do que 100 ou até do que 70. Isso precisaria ser refinado. Perfeito. Qual é o número ideal do colesterol? A gente acabou de responder, então essa pergunta já vou passar para a próxima, né? Vai depender muito, mas 130, 100 ou 70, depende. Ou até 50, né? Individualizando o risco. A Gabriela Oliveira pergunta: boa tarde, qual a diferença entre colesterol bom e o ruim? Vamos lá. O colesterol ruim é, entre outros, né? O mais dosado é o LDL. Então, essa combinação de letrinhas. Ele, em geral, leva colesterol do fígado para ser utilizado em todos os tecidos. Quando muito aumentado, ele se infiltra na parede dos vasos, gerando aquelas placas de gordura que nós mostramos. Então, o efeito dele é como se fosse um caminhão de entrega. Ele vai entregar colesterol aos tecidos. E o HDL? É o colesterol bom. É o faxineiro. É como se fosse o faxineiro. Que é Lembrei do Gari Sorriso, que sai varrendo depois tudo, né? É o HDL. É uma excelente analogia. Ele é como se fosse o caminhão de limpeza. Ele pega colesterol dos tecidos, inclusive dos vasos, e leva de volta para o fígado. E o que é o triglicérides? O triglicérides é um outro tipo de molécula que o colesterol ele é mais utilizado para a formação de hormônios e para a composição de membrana celular das células. O triglicérides é um outro tipo de molécula que é mais utilizado para reserva energética. Então ele vem muito da dieta, né? É absorvido ali no intestino, transportado para o fígado. O fígado empacota em algumas lipoproteínas também, né? Por aquela questão de solubilidade, e o distribui para os tecidos. Ele é absorvido principalmente no tecido adiposo e fica lá estocado como reserva energética. Se por alguma causa entrarmos em jejum, nosso corpo mobiliza, né, várias fontes de energia, inclusive esse tecido adiposo, liberando triglicérides que serão utilizados para gerar energia. Então a gente precisa ter, mas também não pode estar elevado. O nível de triglicérides, ele tem menos correlação com risco cardiovascular. O nível desejado é abaixo de 150, mas especificamente, se o paciente não tiver colesterol alto, nem LDL alto, nem HDL baixo, a gente só trata triglicérides quando ele é acima de 450. Pelo risco, nem é cardiovascular, mas pelo risco de pancreatite. Olha que loucura. Sabrina pergunta: ano passado eu tive um susto com pressão alta e agora apareceu o colesterol alto também. Um pode influenciar o outro? Assim, a fisiopatologia dos dois é basicamente a mesma, tá? Que é o envelhecimento da população e hábitos de vida não saudável, como tabagismo, dieta inadequada, sedentarismo. Então, eles têm uma certa correlação. Eles não são diretamente influenciados um por outro, ou seja, a pressão alta vai gerar colesterol alto? Não, mas ela mostra um corpo que já está um pouco mais disfuncionante. Doutor, alguma consideração final? Eu até teria Por favor. 3 considerações, então. A primeira delas, o LDL é o grande vilão cardiovascular. Então, ele deve ser individualizado, paciente a paciente e tratado. A segunda, seu cardiologista deve ser o seu melhor amigo para que você leve uma vida longeva e saudável. E a terceira, colesterol quanto mais baixo, melhor. E o tempo de procurar o cardiologista, quanto mais precoce, melhor, que você vai colher esses frutos no futuro.
Maravilha. Doutor Renan Alvarenga, ele tá no Instagram como Renan Alvarenga Cardio. Renan Alvarenga Cardio. Exatamente. Você é mineiro, né? Eu sou natural de Minas. É Passos ali. Um abraço pra minha cidade natal aí também. Que joia. E olha, o WhatsApp é o 35, você atende lá em Minas? Lá em Minas e aqui em São Paulo. No Instagram tem um Linktree lá para o consultório de São Paulo. Ótimo. 359-9901-9796. Ou em Minas ou em São Paulo, você estará em boas mãos com o doutor Renan Alvarenga. Renan Alvarenga Cardio, tá bom? Segue lá. Doutor, obrigado. Amei recebê-lo. Muito obrigada pela aula, né? Aprendi muito hoje contigo. Volte sempre, obrigado. Tá bom? Obrigada. Gente, mas não é uma bacalhoadinha, uma bacalhoada da chefe Cleusa Gaiarsa. Que espetáculo. Olha, que coisa mais linda, né? É uma bacalhoada econômica. Econômica? É, porque o bacalhau tá muito caro, né, Cláudia? Então a gente vai fazer 1 quilo de bacalhau e render tudo isso daí. Olha que beleza, gente. 1 quilo de bacalhau rende sem perder o sabor, sem perder a graça e com bastante proteína, porque tem os ovinhos também, além do bacalhau. Tem e todas as delícias, as verduras, né? E a gente vai aprender a fazer agora com a chefe Cleusa Gaiarsa. Então, Cláudia, esse bacalhau é feito com bacalhau em lascas, tá? Então, assim, aqui eu já coloquei o alho e a cebola para refogar. Já vou colocar pimentão amarelo e pimentão vermelho. É bem rápido, sabe que minhas receitas são bem práticas, né? É bom assim, né, gente? Porque na vida a gente quer fazer com praticidade, não importa. Ai, Cláudia, mas é que eu vou fazer pro domingo de Páscoa, vem a família toda, melhor ainda. Porque assim você pode até fazer no sábado. No sábado, deixa ali na geladeira bonitinho, depois só coloca no forno. Show. Eu vou fazer, Apagou não? Tá aceso? Não, eu vou... Eu acho que apagou. Quando aparece esse H, não é que apaga? Peraí. Tem que acender de novo. Tenho que acender de novo. Me conta uma coisa, esse final de semana, que hoje é feriado, mas aí vem sábado e domingo, você tá fazendo suas entregas? Tô fazendo, tô pegando... Ainda dá pra encomendar alguma coisa? Dá pra encomendar, tenho massas ainda, aceito ainda, tem algumas porções de bacalhau. Olha que beleza, então você que de repente não pensou Peixe. Um almoço bom pra essa Páscoa, pra esse domingo de Páscoa, pra esse final de semana, entre em contato com a chefe Cleusa Gaiarsa, tá? Eu vou passar pra você já o WhatsApp, porque eu acho que facilita muito. Isso. Que é o 11, né, gente? Que é aqui em São Paulo. Se você não tá em São Paulo, infelizmente não vai dar pra você fazer aí a sua compra. Mas se você tá em São Paulo, a comida da Cleusa é deliciosa e é muito farta. 11 9 7147 9138. 11 9 7147 9138, tá? Ou pelo Instagram, chefe Cleusa Gaiarsa. Tem Facebook também, que é Cleusa Toledo Gaiarsa. Você pode ir lá. Agora eu botei a cebola, agora eu vou colocar os tomatinhos picados. Tá. Aí eu vou colocar um salzinho aqui. Sal a gosto, não pode pôr muito, que tem que lembrar que tem o bacalhau, que já tem o sal. Um pouquinho de orégano. Gente, não coloca muito orégano, não, que o orégano toma todo o sabor das outras coisas. Então tem que ser uma pitadinha. É verdade. Né? O orégano tem presença forte, né? É. Então ele esconde o sabor dos outros ingredientes, né? Aí nós estamos refogando bem aqui. Tá lindo, né, gente? Olha esse refogado, que espetáculo. E agora nós vamos colocar o alho poró. Tá? Um alho poró. A receita tá lá no YouTube, depois pode pegar. Obrigada. Vale a pena, que é saboroso. O arrozinho tá pronto. Almoço de domingo pronto. Maravilhoso pra vocês. É rápido. O que dá mais trabalho é o bacalhau. Eu vou ensinar uma dica. Dá a sua dica. Olha, a gente compra aquele bacalhau de caixinho, lombo, é muito mais em conta. Só que ele não tem o sabor do bacalhau de salgado. Então, o que a gente faz? A gente compra uma bandejinha, sabe aquele bacalhau desfiado? Aí a gente coloca de molho e reserva aquela água. Aferventa primeiro aquele bacalhauzinho desfiado
pega a água do molho e a água do bacalhau desfiado, que veio salgado, bota na panela e coloca o bacalhau que veio na caixinha para ferventar dentro daquela água. Fica igualzinho. Olha a dica! Vocês nem percebem que é um bacalhau dessalgado. Olha isso! É. Boa dica. Então, entendeu? Você compra um pacotinho daquele de lascas. Vai deixar de molho. Essa água do molho, que vai ficar com aquele sabor do bacalhau, é o que você vai usar para ferventar o bacalhau que vem na caixinha. Isso. E aquele da caixinha, de fato, é meio insosso. É. Porque ele deixa Adorei muito a dica. tempo. Aí você economizou. Economiza e fica com esse sabor. Olha, você coloca o vinagre, tá? Um vinagre de vinho. Aqui, como eu tô fazendo uma quantia menor, então colocando menos vinagre. Por último, nós colocamos a salsinha. Deixa um pouquinho para pôr no final, viu, gente? Olha, o nosso fogo aqui é bem forte. Então, vou colocar um pouquinho mais de sal, porque eu tô achando que eu coloquei pouco. Já tá pronto o nosso refogado, tá vendo? Tá. E o bacalhau que já tá ferventado. Já tá ferventado o bacalhau. Já fiz aquele processo que eu falei, que é o bacalhau Da caixinha que da foi lá para caixinha. ferventar naquela água. naquela com gosto. água. Isso. Maravilha. Então agora, gente, é só montar, né? Nós pegamos a metade do refogado. Forramos o fundo. Aqui eu não tô fazendo a quantia completa, viu, gente? Tô fazendo só uma quantia menor, só para mostrar como é que a gente faz. Colocamos batata. Eu não sei você, mas eu costumo cozinhar minha batata na água do Cozinho, bacalhau também. na água Você do também, bacalhau, né? viu? Aí vai ficar com mais sabor ainda. Vai ficar com mais sabor. Eu coloco na água do bacalhau. E como eu cozinhei ontem, tem um lugar que ela ficou meio escurecida que não pegou azeite. Mas se colocar azeite, pode fazer no dia anterior. Ah, você coloca o azeite na água? Não, na batata. Depois da batata? É, para ela não escurecer. Mas mesmo Depois assim... de pronto? Depois de pronto. Boa Tem dica. lugar que não pegou azeite. Deixa eu pegar Uma coisa que não dá pra economizar no bacalhau é azeite, né, gente? Não. Então tem que ser um bom azeite. Azeite não a tem gente jeito. sabe que tá caro, mas então reserva aí pro azeite. Ah, tem promoção? Olha, a produção tá me falando que tem promoção de azeite aí. Tem num monte de lugar. Um monte de lugar, então vamos buscar as promoções. Quero ver. Tem gente que tá falando aqui que tem promoção com um vidro de azeite a R$32. É. Aonde? Vocês vão perguntar pra Fabiana, DJ Fabiana. Como é que é o seu Insta, Fabi? DJ o quê? DJ Fabi Pinheiro. Você pergunta pra ela qual é o lugar que tá vendendo esse azeite a R$32, né? Ó, gente, o bacalhau... São Paulo. O bacalhau, ó. Você põe. Ninguém fica sem comer o bacalhau, tá vendo? Coloca bem bonitinho, espalha ele bem certinho na travessa. Todo mundo come. Colherada que pegar vai ter bacalhau. Não vai, Vai, ser vai. aquela enganação, não. Não é batatalhau. É. Tá vendo quanto bacalhau? Você vê. E essa quantidade, você fazer pra você e pro marido, só pra dois, mora Ah. sozinha, tranquilo, né? Suficiente. E aí, com essa dica da caixinha, fica super fácil, porque a caixinha, ela é menor. Você compra a sua caixinha pequena e pronto, refoga, coloca na fervura ferventa o bacalhau na água das lascas. Fica com um sabor maravilhoso. Aliás, eu adoro a batata que vem no bacalhau. Ó, agora vamos colocar o que sobrou, o refogado. Gente, esse refogado é uma delícia.
O pimentão, a gente fala, não gosto de pimentão, que eu fico brigando com ele o dia inteiro. Tira aquela parte branca do pimentão, que não tem problema. Não vai fazer mal nenhum, vai ficar numa boa. Eu só não uso muito pimentão verde. Não gosto muito, eu acho muito forte. Mas o amarelinho, o vermelhinho... Agora, também, se quiser fazer sem o pimentão, você sabe que eu faço um que é sem o pimentão, só uso cebola e alho, né? Também, ai, que delícia. E fica uma delícia também, cebola, alho, claro, ovos cozidos, azeitona, azeite, né? Bem temperadinho. O brócolis também é uma delícia. O brócolis fica delicioso, amo. Ó, jogo o molhinho aqui. Vamos colocar os ovos, que nós esquecemos. Azeitonas pretas, né, gente? É. Isso é importante. Eu não encontrei. Eu prefiro aquela azeitoninha portuguesa, pequenininha, que ela é uma delícia. Bem pequenininha, né? É. Mas essa fica ótima também. Também. Não, porque tem gente que vai fazer o bacalhau aí e fala, vou comprar verde. Não dá. Né? Faz diferença, né? Faz diferença. Olha que lindeza. Dá para 4 pessoas isso daqui. Vai levar um forninho? Vai pro forno. Agora eu vou jogar aqui ainda. Olha, aí você frita aquela diferença do alho que tá lá na receita, certo? São 9 dentes de alho. 2 dentes você faz o refogado, o resto você frita. Olha no azeite como esse azeite é bom, verdinho. Esse azeite também eu comprei na promoção, viu, Cláudia? Pagou também R$32? Não, paguei um pouco mais caro, paguei R$39. Tem que perguntar pra Fabi. Quando você quiser fazer economia, Fabi, ela sabe dos preços. Mas é que esse daqui é aquele do rótulo azul. Reserva. Sei. É mais carinho mesmo. Olha lá que beleza. Tá lindo, gente. Forno e pronto. Pode servir, tá? Este bacalhau da chefe Cleusa. Bacalhau à moda da chefe Cleusa Gaiarsa. Ó, olha lá. Um arrozinho e o bacalhau. Olha que delícia, gente. Me fala se a família não vai ficar enlouquecida. Tem gente que fala assim, eu não sei fazer bacalhau, muito difícil. Você viu que não é. Ou então fala assim, eu não vou fazer bacalhau porque tá muito caro. Você viu que com as dicas da chefe Cleusa você economiza, né? Então, vamos embora preparar um bacalhau porque não tem desculpa. Aqui, ó, não é que ela falou, todo mundo vai ter bacalhau. Aqui, ó, ainda vim com um pedação grandão aqui. Deixa eu já comer com bastante molhinho para experimentar tudo isso. Olha que coisa mais linda, gente. Bom. Perfeito. Mas Foi espinho. Gente, toma cuidado com os espinhos, porque a gente tira, sempre passa um. Que delícia. Muito bom. Bom. Beijos pra quem? Eu vou mandar beijos e um Feliz Páscoa para todos os nossos amigos. Pra Lurdinha lá de Taquaritinga. Pra minha amiga Ivone lá de Araraquara. A Denise lá de Registro. Meus filhos, meu marido, minha irmã Darcy, Dona Maria, seu José, quem mais? Cristiane, Ricardo. O meu marido? O meu sobrinho também. Seu marido também, um abraço pro Ricardo da Cláudia. E um beijo pra minha irmã Nilda, para Darcy, meu sobrinho Fábio. Que delícia! Gente, já tô de volta com o nosso Vida Melhor num momento tão especial, porque hoje, sexta-feira santa, a gente não poderia ter artesanato mais lindo, emblemático que esse. Gente, olha que coisa linda! Cerâmica, olha, que espetáculo. Não tá demais? Tô apaixonada. Então, para você ter aí uma peça como essa, né? Um terço confeccionado em cerâmica, personalizado, é um show. E olha, tudo que esse artesão faz é maravilhoso. Gente, olha os jogos de pratos, travessas, tudo muito lindo. Rafael Weissenberg, que coisa maravilhosa esse seu trabalho.
Meus prazer. parabéns, Muito prazer. obrigado, Seja viu, sempre pelo muito convite. bem-vindo aqui, viu? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E mostrar para a turma que é possível. É possível, né? E é muito fácil. Então, e eu quero que você que está aí me assistindo, às vezes com tempo, literalmente falando sem nada para fazer, chateada, desanimada, fique animada para começar a trabalhar com cerâmica, porque é uma terapia. Uma terapia é super relaxante, você consegue fazer em casa com calma, é tranquilo. Eu tô super animado para ensinar vocês hoje. Bora lá, então vamos começar. A gente vai aprender a fazer um terço como esse. Isso, é um terço decorativo, né? Ele pode ter um uso pelo fato de ser pesado, a gente pode usar ele para segurar a página da Bíblia, para ser um centro de mesa, algo bonito, mas ele pode ser só decorativo mesmo, deixar na parede. Então, para fazer ele, a gente usa duas técnicas muito fáceis da cerâmica, que realmente, em uma explicação muito rápida aqui, vocês já podem começar aí em casa, tá bom? Então, vamos lá? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu queria introduzir vocês para a cerâmica. Então, a gente usa essa massa específica de cerâmica. Essa massa ela vai passar por algumas queimas, então 2 queimas num forno. E é uma temperatura muito alta, que é o que vai transformar essa argila em cerâmica, que é o nosso produto final. Tá bom? Então, você me pergunta, Rafael, qual que é a diferença entre isso e aquilo? Aqui nós temos o barro simples, que se a gente molhar, ele vai se desfazer. E ali a gente tem uma peça que vai durar para sempre, né? Cerâmica, ela é basicamente eterna, é só não deixar cair no chão, tomar aquele cuidado, mas a gente já está acostumado, né? Então vamos lá. Primeira etapa que a gente vai fazer, temos o terço, nós temos 2 partes principais. Então, o crucifixo e a corda com as contas, as bolinhas e as separações. Como é um terço decorativo, a gente não precisa necessariamente fazer todas as 50 continhas, todas as separações. A ideia é quanto maior fique melhor, mas às vezes a gente em algo menor consegue deixar mais detalhado, mais delicado. Então é tudo uma questão de tempo, paciência e muita diversão no caminho. Maravilha. Então vamos lá. Compramos argila, a primeira coisa que a gente faz é dar uma sovada nela. Então esse trabalho que eu estou fazendo aqui vai tirar as bolhas de ar de dentro da massa. Você trabalha em cima de um tecido. Isso. O tecido, ele ajuda a massa a não grudar na superfície que a gente está trabalhando. Tá. Então, se eu estivesse fazendo direto na madeira ou no mármore, correria esse risco. E hoje a gente vai usar uma técnica que a gente vai apertar muito a massa contra a mesa. Então, o tecido ajuda a descolar e ter uma peça livre. Primeira etapa aqui, então, vamos fazer o crucifixo. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, vamos juntos. Então, dei a minha trabalhada na massa, eu já tinha dado uma trabalhada nela um pouquinho antes. Então, primeira parte, chegamos na massa que está bem misturadinha. Então, eu não tenho uma parte seca, nem uma parte muito úmida, ela está igual. E agora a gente vai abrir a nossa placa. Então, dentro da cerâmica, a gente tem 3 técnicas principais. A técnica de modelagem livre, a técnica de placas, que é essa que a gente parte de um plano para levar para o tridimensional, e também a técnica de cordas, que é uma que hoje a gente não vai passar. Então, a gente vai nas 2 primeiras. A técnica de placa, então, a gente quer abrir uma massa fina e controlada, né? Você sabe abrir massa de comida, de macarrão, de pizza? Eu não sei muito bem. Então, eu uso para me ajudar algumas madeirinhas. Mas que a gente usa também. Se você quer uma massa bem uniforme, certinha, você usa, né? Que aí vai te guiando para você não ficar com uma espessura de um lado maior que a do outro. Exatamente. Então, aqui a gente usa essas ripas de madeira, elas que vão dar o controle da espessura da nossa massa conforme a gente vai abrindo ela. A gente não quer um crucifixo muito grosso de um lado, muito fino do outro. Isso pode mostrar algum problema durante a secagem, etc. Então vamos lá, temos a nossa ripa, o nosso tecido e a nossa massa. Então aqui estou controlando as alturas, sempre que o meu rolo passar pela massa e bater na madeira, eu sei que eu estou controlando a altura de acordo com as madeiras que eu tenho aqui. Então primeiro eu vou dar uma batida nessa massa para ela descer um pouco mais rápido e vou começar o trabalho de abrir a massa. Muito bem. Aqui, se eu quero sempre abrir a massa, então eu vou partir do centro e vou para as extremidades, né?
Se eu vou até a ponta e depois volto da ponta, eu estou desfazendo o trabalho que eu já fiz. Então, vamos sempre do centro para fora, tá bom? Conforme a gente vai abrindo a massa, a gente aproveita para dar uma olhada no outro lado dela. Então, a gente vê aqui uma série de marquinhas da nossa sovada, a gente continua abrindo ela e vamos que vamos. Para tratar alguns desses craquelados, a gente pode usar um pouquinho de água, só o suficiente para a esponjinha deslizar e fazer um trabalho de... Isso é uma esponja, Rafael? Isso é uma esponja. Lógico, você em casa pode usar uma esponjinha amarela, mais comum. Eu estou usando uma esponjinha específica para cerâmica, mas que você encontra nas lojas de materiais perto de você. Então, rapidamente, só demonstrando para vocês como que eu consigo tratar esses craquelados na massa, para que eles não fiquem evidentes lá no final. A gente quer uma massa bem lisinha. Então, continuando, do meio para frente, do meio para trás. Meio para frente, do meio para trás. Olha, você que está em São Paulo, pode fazer aula com o Rafael. Com certeza. Tem aula online também? Tem aula online, é um pouco adaptada para você que não está presencialmente no ateliê, mas também tem aulas presenciais no ateliê. A gente adapta da melhor maneira, né? Maravilha. Com certeza. Continuando, então agora o meu rolo já está batendo nas duas madeiras. Eu vou diminuir um pouco a minha altura, vou tirar a madeira mais grossa dos dois lados. Porque elas têm uma espessura diferente, então aqui eu vou controlando essa espessura, essas duas aqui. Fica para depois. E eu continuo abrindo a minha massa. Você é ceramista há muito tempo, Rafael? Há 5 anos, diria, profissionalmente. E basicamente desde que eu me formei na Faculdade de Artes, eu comecei a trabalhar com cerâmica e fazem uns 5 anos, mais ou menos, que eu tô com o meu próprio ateliê. Então é uma caminhada muito divertida. É tudo muito bonito, né? E a cerâmica está cada vez mais valorizada. Eu fico encantada com as peças que a gente vê, né? E o quanto o mercado valoriza esse trabalho, e ainda bem, né? Já estava em tempo. O brasileiro precisa valorizar mais o feito à mão. A gente tem muita mania de valorizar o industrializado. Acho que a gente está muito ainda focado nessa cultura capitalista, mas o feito à mão, né, que o italiano valoriza, o fatto a mano, a gente precisa valorizar também, né? Exatamente. É uma onda de consumo consciente mesmo que tem se espalhado, né? A gente vai nessa onda. A cerâmica artesanal, ela é algo totalmente, né, que vai contra a mão da superindustrialização dos produtos, etc. Então, você ter algo em casa que foi você que fez com a sua própria mão, não tem preço. Não tem preço. Ok, então estamos chegando aqui perto da nossa espessura final, que é a espessura da última madeirinha que eu deixei aqui. Então, indo devagarzinho para frente, depois para trás, sempre tirando do centro para as extremidades, a gente vai ter uma massa bem nivelada, certo? Perfeito. Perfeito. Então, próximo passo. Agora que a nossa massa está aberta, então essa é a nossa placa, por isso técnica de placas, nós vamos fazer o formato da cruz para recortá-lo. Então, para facilitar a vida de vocês que estão em casa e estão com dúvidas de como fazer esse desenho da cruz, a gente pode partir do quadradinho. O quadradinho é o mais fácil para isso. Como faremos? 4 quadradinhos, um em cima do outro. Eu vou só marcar na massa para a gente ver o desenho. Então, 1, 2, 3, 4, certo? No segundo quadradinho, de cima para baixo, a gente faz um de cada lado. 1, 2. Muito bem. Perfeito. Olha lá. Agora, já temos o desenho da cruz. Vamos fazer esse recorte usando qualquer espatulinha, faquinha, algo que seja afiado. E eu estou usando também uma régua para me ajudar nesse recorte. Então, a espatulinha. E vamos começar esse recorte. Cuidado para não cortar nenhuma das abinhas fora. Muito bem, então aqui temos a nossa cruz. Eu vou deixar ela descansando. E como ela ficou com a marca dos quadradinhos, eu vou usar o nosso outro lado. Você viu o tecido, como ele deixa
a peça descolar com facilidade. Muito bem. Então aqui eu vou deixar a cruz descansando e vou aproveitar a massa que eu fiz aqui para recortar alguns quadradinhos, tá bom? Esses quadradinhos que eventualmente vão se transformar nas separações das Como continhas. aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Que aí você vai fazer bolinha e você vai fazer a separação com o quadradinho. Exatamente. Você pode inventar o formato da peça que você quiser. Pode ser triangular, pode ser bolas maiores com bolas pequenas. Nesse caso, eu usei os quadradinhos e as bolinhas para diferenciar, tá bom? Acho que o quadradinho é muito fácil, o pessoal vai conseguir fazer com muita facilidade. Então vamos para a segunda parte, que são as bolinhas, tá bom? As bolinhas não tem segredo, gente. Para quem já fez brigadeiro em casa, é a mesma técnica, tá bom? Só não precisa passar a manteiga na mão. No caso, eu vou usar uma parte dessa argila que a gente já tinha sovado e vou recortar aqui alguns pedaços, tá bom? Para fazer esses terços que vocês estão vendo, com as bolinhas todas na mesma medida, eu, no caso, usei uma balança de cozinha para ir pesando as bolinhas, fiz todas com 30 gramas, algumas eu fiz com 40 gramas, mas a gente consegue padronizar essa produção das bolinhas, tá bom? É opcional, você que escolhe. Então aqui vou fazer algumas bolinhas de tamanhos diferentes. E o segredo, gente, é deixar descansar um pouco, tá bom? Antes de furar? Antes de furar. Porque Depois você fura com o quê? Vamos usar um perfurador. No caso, eu tenho aqui uma goiva, que é específica para isso, mas você em casa pode usar um palito de churrasco, a parte de trás de um lápis ou de um pincel que vai te ajudar a furar. Depois de quanto tempo que a bolinha está descansando? Importante a gente deixar ela descansar uns 15 minutos, ela vai ganhar uma certa firmeza, ela vai perder a umidade. Então, na hora da gente furar, ela não vai se desfazer tanto, tá bom? Você tem que furar inteira, né? De um lado para o outro. Diferente do crucifixo, que você vai fazer um furinho para prender aqui. Exatamente. Vocês querem dar uma olhada nesse furinho, então vamos... É elástico, né, Rafael? Exato. A cordinha para montar no final elástica. é uma cordinha elástica. Tá. Muito bem. Então, o furinho, tá? As bolinhas a gente deixa todas preparadas, deixa descansando um tempo para essa massa ganhar uma certa firmeza, não ficar muito frágil e a gente começa a fazer os furos, tá bom? Então, o furinho aqui do meio, atravessa bem, deixa sair e limpa a sujeirinha, tá bom? Aqui no crucifixo, a gente vai fazer um furinho aqui em cima, que é onde a gente vai amarrar ele com o resto. Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro a gente queima ou primeiro a gente pinta? São duas queimas. Então, primeiro a gente faz a peça estrutural. Queima uma vez e aí sim a gente pinta. Eu quero mostrar para você a diferença entre as queimas. Então, fizemos a peça hoje, ela está nesse tamanho. A primeira queima que a gente fizer para poder pintar ela, vai levar a peça para estas dimensões. Então você deixa lá no ateliê e depois você vai buscar. Isso, eu boto... ela encolhe. Ela encolhe. Eu coloco ela no forno. Esse forno faz a primeira queima a 900 graus. Cerca de 8, 9 horas de queima. Então a peça ela encolhe, as partículas se aproximam mais e a cor da argila muda também, né? Sim. Hoje a gente está trabalhando com uma argila branca, você pode ver que ela crua é cinza, queima uma vez, fica meio rosada. E essa queima, essa primeira queima, ela é importante para a gente poder aplicar o esmalte. Então eu trouxe um exemplinho de aplicação de esmalte muito simples. O esmalte também é um esmalte cerâmico específico para aplicação em cerâmica. A gente precisa... Opa, deu uma pingadinha. A gente dá uma chacoalhadinha e você pode aplicar com pincel, como você preferir, tá bom? Eu vou mostrar muito rapidamente como que eu fiz aquele lá. Então, com a marca do pincel redondo, eu fiz a primeira bolinha. E daqui eu fui levando as pétalas para fazer a primeira florzinha, sol, uma pintura um pouco mais solta, mais expressiva, que eu acho muito bacana também. Lindo, lindo. Então, E daqui... é só uma mãozinha de tinta?
variando. Uma mão de tinta vai deixar uma camada mais rala, mais transparente, mais aquarelada. Mais encorpadinha. Isso, mais opaca, né? Menos translúcida. A gente trabalha com camadas, 2, 3, 4 camadas, tá bom? Ó, deixa eu passar o contato do Rafael lá do ateliê, que é o cerâmica.rw, tá? De Rafael Weissenberg. Cerâmica.rw. E se você quiser mandar uma mensagem via WhatsApp, é o 11 9 9404 4599. 11 9 9404 4599. Então, com o furinho, a gente consegue passar um fio. Nesse caso, eu usei um fio elástico, que dá uma certa segurança para a peça, para ela não rachar, etc. E fui montando, gente. Então, nessa hora de montar, é tudo muito gostoso, muito terapêutico. Vai passando as bolinhas, você escolhe a ordem que você quer. Se você quer pôr as 3 bolinhas primeiro, se você vai pular, fazer 10 em 10 a separação. Mas é isso, gente. E fica muito rapidamente. Lindo, 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 lindo. Volte outras vezes pra gente aprender mais com você. Será um prazer. E fazer a propaganda mesmo da cerâmica, que é a coisa mais linda desse mundo, né? E que ensina tanto pra gente, que eu vou olhando aqui e vou pensando, uau. E o tempo demais. passa rápido fazendo cerâmica. Muito obrigada. Eu que agradeço. Segue lá, cerâmica.rw. Até a próxima, Até a Rafael. próxima. Foi um Tchau, prazer tchau, te Cláudia. conhecer, Até. viu? Eu me lembrei da gente ser como barro nas mãos do oleiro, né? Uma das referências de Jesus, uma parábola, e que seja assim mesmo, que a gente se coloque sempre à disposição para ser moldado e transformado. Você viu que transformação linda? Pois é. Agora, vamos falar de transformação nas suas roupas. Aquela roupa que tá manchadinha, que tá com cara de velhinha, que tá judiada, pode ficar com cara de nova. Ou, se você tem uma roupinha nova e você quer mantê-la bem conservada, dicas de lavagem de roupa com essa maravilhosa Maria Eugênia, que entende tudo. Olha a música. Lava a roupa todo dia. Lava a roupa todo Na dia. quebrada da soleira. Ah, que lindo. Mas vamos que vamos. Olha, já vamos tirar um pedacinho dessa frase. Não lave roupa todo dia. Não, né? Não. Separe um dia da semana, junte sua roupa. Ah, por quê? Por que eu não vou lavar roupa todo dia, como esse samba maravilhoso? Porque você vai economizar água, sabão, energia elétrica e, o mais importante, seu tempo. Tá vendo? A coisa mais importante da vida da gente é o tempo, É. né? Então, vamos separar as roupas para uma lavagem uma vez por semana, Perfeito. tá? E aí, nesse dia, vamos pensar o seguinte. Antes de mais nada, a etiqueta na roupa custa alguma coisa para o fabricante da roupa, né? Roupa tem etiqueta, gente. Leiam as instruções da lavagem da roupa nas etiquetas, porque os fabricantes não colocaram aquilo lá À toa. à toa. Exatamente. Bom, uma mais importante. Será que dá para separar as cores? Não, não dá, porque eu vou lavar uma vez só, se sou eu em casa, por exemplo, no meu caso, eu junto todas as cores, né? E aí o risco de manchar é muito grande, né? Porque vai juntar tudo. Primeiro, existe pela internet que vocês compram olha, é um papelzinho grossinho que parece nada, né? Esse papelzinho, ele atrai os corantes das roupas que porventura estejam na água. Como chama esse papel? É papel para captura de corante. Tá? Vem em caixas com uma porção, é um por lavagem, se você estiver misturando cores. Vale a pena, porque depois você usa uma vez, joga fora, tá? Compra pela internet, sem problema nenhum, chega na tua casa e você evita muito desperdício, não, estragar a roupa. E ele também ajuda a não desbotar a roupa ou não? Ajuda a não desbotar, mas principalmente, agora você perguntou um negócio muito interessante. O que ajuda a não desbotar a roupa chama-se não colocar a roupa direto no sol, tá? E sal. Quanto de sal a gente coloca numa lavada de máquina assim?
Olha, na hora do enxágue, uma colher, no máximo, uma máquina normal, não uma máquina industrial, 2 colheres de sopa de sal. É o suficiente. É o suficiente. Ou ainda, você está lavando na mão, uma roupa preta. Na última água, na água do molho que você já tirou o sabão todo, você mergulha. É ótimo para roupas escuras. Tá? Outra coisa, que a gente tem ideia errada. Pano de prato, toalha de banho, panos que você vai exigir dele absorver outras coisas, não use amaciante. Ah, mas eu acho que vai ficar macio. Não, o amaciante, ele blinda o tecido. Fica mais macio, mas ele blinda o tecido. Então, aquele tecido que você vai usar para enxugar prato ou para se enxugar, vai perder a capacidade de absorção. É a história da toalha nova, né? Que você compra até a toalha pegar o jeitão tem que lavar bastante. Tem que lavar bastante, porque ela tá ali quase que impermeável. Com amaciantes e coisas cheirosas para você poder Exato. comprar. Então, tirem. E aí, o que eu uso? Porque eu quero que ela fique molezinha. Aí vai entrar aquele nosso querido vinagre branco de álcool. Tá? Aí, quanto eu vou colocar? Um copo para uma máquina cheia de roupa, tá? Antes de lavar. Mas, assim, lá em casa a gente não mistura toalha com roupa, com pano de prato. Não, mas aí Pode você misturar tudo? Pode misturar tudo, não tem importância. Desde que você não esteja colocando roupa íntima. Sim, óbvio. Óbvio, tá? Aí você pode misturar tranquilamente e você use o vinagre ao invés do amaciante. Vai dar certíssimo. Uma outra coisa. Lembra, gente, eu vou lavar esse negócio aqui. Né? Li lá, vou jogar junto com as minhas roupas, vou jogar na máquina. Pelo amor de Deus, quer que isso continue com uma cara boa? Fecha, lave com o zíper fechado, para ele não ficar todo Não, e também estragado. o zíper na máquina para prender ali num lugar e quebrar a tua máquina é um palito. Não, e às vezes ela gira dentro do eixo da máquina e estraga os dentinhos do zíper. Esse zíper aqui, por exemplo, que é de plástico, facilmente vai estragar. Pois é. Tá? Então feche. E essa blusa aqui, qualquer blusa, eu fechei o zíper, fechem os botões para não estragar, para não tirar o feitio da roupa. Tá? E quando você tirar da máquina, passa a mão em cima e aí você pendura ela fechadinha, você vai ver que a sua roupa, quase que você não vai precisar passar. E eu odeio passar roupa, hein, gente? Eu acho assim... Lavar você gosta? Lavar eu adoro, agora... Passar não. Passar não. Então, ela já vai ficar toda fechadinha, pendurada, sem problema nenhum. Perfeito. Tá? Olha quanta dica, hein? Olha, exatamente. E tem mais uma coisa, lembra aquele primeiro papelzinho que a gente falou? Que era para absorver o corante. Tá, se eu efetivamente fizer questão de usar o amaciante, pega um papelzinho qualquer, aqueles papeizinhos de enxugar a mão, né? Mergulha no amaciante, do seu cheiro, de sua preferência, deixa secar. Que delícia. E aí você joga, em vez do amaciante, o papelzinho dentro da sua máquina. Porque você evita sobrecarregar a sua máquina com amaciante Hoje e a tem, roupa inclusive, também. para vender também esses papéis que já são Tem, mas perfumados, né? você pode fazer. Tá. Né? Você pode fazer tranquilamente, sem problema nenhum. Tá bom? Outra coisa, eu usei muito a roupa. Minha roupa está muito suada e está muito cheia de gordura. Ao invés de sabão, use detergente de lavar louça. Ó, que dica. Por quê? Para que é o detergente de lavar louça? Para desengordurar.
Se a tua roupa tá ultra engordurada, com o sebo do corpo da gente, que a gente fabrica, né, quando sua, ao invés, a mesma proporção que você vai usar o seu sabão líquido, use detergente de pia. Perfeito. E uma dica agora básica que me foi fornecida por gente que conserta máquina, tá? Quando você for usar sabão em pó, não coloque o sabão em pó direto na roupa. Dilua, tá? Pega o seu sabão em pó, dilui ele. A quantidade que você for usar, tá? Vai pegar normalmente. Pronto, isso aqui. Vou usar isso aqui de sabão em pó. Antes de colocar, eu vou diluir com água e aí sim eu jogo na minha máquina. Joga na máquina. Tá bom? Você vai preservar a sua máquina e vai evitar que forme uma crosta no eixo e na parte inferior da máquina. Perfeito. Esses acessórios aqui, eles são indispensáveis? Indispensáveis. Eu tenho sutiã com bojo. Olha, tem até de boné, gente. Tem. Olha que máximo, esse daqui eu não conhecia. Eu jogo isso aqui na máquina, vou tirar meu sutiã direitinho. Como é que eu ponho esse aqui? Ponho meu bonezinho aqui. E olha, eu uso boné à beça porque eu faço corrida de rua, né? Então, vou colocar ele aqui. E aí preserva tudo impecável e limpinho. Ponho aqui do lado. Tá vendo? Sabendo usar, vai durar. Exatamente. Não é assim? Pronto, coloquei. E vai na máquina também direto. Vou jogar na máquina direto. Isso aqui também, gente, a gente acha para vender em loja de 1000 coisas e tal. O que eu vou fazer isso? Eu tenho uma peça de roupa mais delicada, jogo aqui, põe ela na máquina e ela vai estar preservada, tá? Perfeito. Então, Olha, eu vou falar uma coisa. Quer aprender mais? Aqui, ó. Na Balada da Vassoura, as melhores dicas domésticas com essa maravilhosa Maria Eugênia Cerqueira. Eu quero que você compre o livro, quero que você vá assistir as palestras. Volta e meia, ela tá aí em algum lugar dando palestra. Cola na Maria Eugênia, porque a gente só aprende com ela, viu? Ela tá no Maria Eugênia Cerqueira, no Insta e no Face. E se você quiser mandar um WhatsApp para comprar o livro, 11 9 9897 3550. e tá no Mercado Livre também. Então compra pelo Mercado Livre também, que fica mais fácil ainda. Exatamente. Obrigada. Um lindo feriado para você, que Deus te Amém, abençoe pra da nós cabeça todos. aos pés. E a você também, o lindo feriado, que você viva esse grande presente, que é Jesus ressurreto. Como a gente leu hoje, palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Um beijo e até segunda-feira.